A oeste de Miami, existe uma pequena área que cobre apenas 2,6 km², mas que tem tirado o sono dos ecologistas americanos. Câmeras de monitoramento na trilha registraram atividades incomuns, taxas de crescimento populacional muitas vezes mais rápidas do que o previsto, e criaturas medindo entre 7 e 10 metros aparecendo em uma densidade alarmante. Esses seres são enormes, agressivos e consomem mais alimento do que os jacarés. Até mesmo as pitons birmanesas recuam quando se deparam com eles. Se você não for um profissional treinado e acabar ficando cara a cara com um deles, corra o mais longe que puder, porque eles são capazes de perseguir e constranger humanos quando sentem que seu território foi invadido. Sim, você ouviu corretamente. O que acontece com um ser humano depois disso é algo que todos conseguem imaginar. As autoridades da Flórida já mobilizaram equipes profissionais de caça altamente experientes, mas, curiosamente, todos os esforços apenas conseguiram desacelerá-los, não detê-los. E se os Estados Unidos acabarem ganhando mais uma espécie invasora aterrorizante, como a América ficaria então? Vamos começar a história para descobrir a resposta. Temos que começar esta história quase do outro lado do mundo em relação à Flórida, na África, a terra natal da maior espécie de piton do continente africano. Se você já achava que a piton birmanesa era enorme, tente imaginar isto. Uma piton das rochas africana adulta pode alcançar 7 metros de comprimento e, em casos extremos, até se aproximar de 10 metros, aproximadamente o comprimento de um micro-ônibus. Na África do Sul, onde atingem seus maiores tamanhos, a circunferência do corpo de um indivíduo totalmente desenvolvido pode ser tão larga quanto uma lixeira pública que você vê na rua. Elas vivem em toda a África subsaariana, desde Senegal, Etiópia e Somália, estendendo-se por savanas, florestas densas, montanhas rochosas, desertos, semidesertos, pântanos e sistemas de rios. Entre algumas tribos locais, elas são até chamadas de pitons comedoras de homens. E então a história volta para um tema familiar: os humanos. Foram os humanos que trouxeram essa espécie gigante para os Estados Unidos. As pitons das rochas africanas entram na categoria de animais de estimação exóticos, animais que são fáceis de comprar e surpreendentemente baratos. Ao longo de mais de uma década, os Estados Unidos importaram mais de 20 mil indivíduos da África para o comércio de animais de estimação. Uma piton com cerca de 1 metro parece inofensiva, como uma corda se movendo, mas quando ela atinge 3 metros, depois 4 metros, você provavelmente já imagina o que acontece em seguida. Sua força de constrição ultrapassa 70 a 100 kg de pressão, suficiente para matar um cachorro grande em menos de 10 segundos. Nesse ponto, a maioria dos donos fica completamente incapaz de lidar com o animal e acaba soltando-o na natureza. De acordo com estatísticas do USGS, 71% dos répteis não nativos na Flórida vêm de animais de estimação que seus donos não conseguiram mais controlar e decidiram liberar. No ano de 1992, o furacão Andrew atingiu Miami. Uma instalação que criava animais de estimação exóticos teve o telhado arrancado pela tempestade, permitindo que aproximadamente 300 a 500 pitons, incluindo tanto pitons birmanesas quanto pitons das rochas africanas, escapassem. A partir de apenas alguns indivíduos fugitivos, em apenas 2 décadas, seus números cresceram para dezenas de milhares. Na África, a piton das rochas africana é famosa por seu tamanho, mas nos Estados Unidos, o que a torna ainda mais assustadora é sua agressividade. Você sabia que as pitons birmanesas normalmente fogem quando são perturbadas, enquanto as pitons das rochas africanas se viram e atacam? Nem mesmo os humanos as intimidam. Nos incidentes envolvendo pitons das rochas africanas, existe um padrão assustador. Tudo acontece rápido demais, em completo silêncio, e as vítimas quase não têm chance de reagir. Na época, muitas pessoas ainda não tinham percebido o quão perigosa essa espécie poderia ser, até que os primeiros casos começaram a ser oficialmente registrados em relatórios policiais, com datas claras e testemunhos de testemunhas. Um dos casos mais conhecidos ocorreu na cidade de Campbellton, no Canadá, em agosto de 2013. 2 irmãos, Noah e Connor Bart, ambos muito jovens, estavam dormindo na sala de estar da casa de um amigo da família. O dono da casa, Jean-Claude Savoie, mantinha uma piton das rochas africana com mais de 4 metros de comprimento. De acordo com os registros da investigação, a piton rastejou por uma abertura de ventilação danificada, caiu diretamente na sala de estar e atacou enquanto os meninos dormiam. Sim, tudo aconteceu em completo silêncio. Não houve som do movimento da cobra, nenhum sinal de aviso. Quando a polícia chegou, descreveu a cena dizendo: levou apenas alguns minutos, e ninguém na casa ouviu nada a tempo. Se você acha que isso foi apenas um acidente raro, a história da África do Sul mostra algo muito mais perturbador. Na província do Cabo Oriental, um homem idoso desapareceu no ano de 2017. Moradores locais procuraram por 2 dias antes de descobrir uma piton das rochas africana com uma seção média do corpo anormalmente inchada. Eles alertaram a polícia e os agentes da vida selvagem, que chegaram para investigar. A conclusão oficial foi exatamente o que você está pensando.
O pior cenário havia acontecido. Esse incidente não recebeu grande atenção da mídia internacional, mas foi oficialmente registrado em relatórios das autoridades locais da África do Sul como evidência clara de que até mesmo adultos fortes e completamente desenvolvidos podem não ter tempo para reagir ao poder dessa espécie. Nem todos os incidentes terminam com consequências fatais, mas muitos outros demonstram o comportamento ousado de ataque da piton das rochas africana. Em Moçambique, um agricultor foi subitamente emboscado por uma piton de 4,5 metros, que avançou de arbustos densos, enrolou-se em sua perna e começou a apertar cada vez mais. Ele descreveu o momento depois dizendo: "Parecia que ela tinha saído diretamente do chão. Eu não vi nada e não ouvi nada antes." Felizmente, ele estava carregando um facão e conseguiu escapar depois de atingir a cobra várias vezes. Outro incidente ocorreu no Quênia, onde um homem que caçava pássaros foi envolvido por uma piton de quase 5 metros de comprimento. Ele foi levado ao hospital com várias costelas gravemente comprimidas. Ao relembrar o ocorrido, ele disse: "Eu nunca imaginei que ela pudesse ser tão forte. Eu peso quase 80 quilos, e mesmo assim não consegui me libertar." O caso que mais chamou atenção na Zâmbia aconteceu no ano de 2015. Kelvin Katoka, de 25 anos, estava operando uma escavadeira na província de Copperbelt quando acidentalmente atingiu uma grande piton das rochas africana escondida nos arbustos. Em circunstâncias normais, uma cobra fugiria. Mas a piton das rochas africana fez exatamente o contrário. Ela se virou e atacou. A cobra se enrolou nele, fazendo-o perder a consciência e vomitar sangue devido à extrema pressão da constrição. Depois de ser resgatado, Kelvin lembrou: "Eu só me lembro de ser puxado para baixo e de não conseguir respirar. Eu pensei que tudo tinha acabado para mim." Felizmente, 2 colegas de trabalho ouviram o barulho e correram para ajudar, salvando-o pouco antes que fosse tarde demais. É assustador, sim. Mas o que é ainda mais aterrorizante é que agora eles estão muito mais perto de nós. Sim, eles já deixaram a África e agora estão na Flórida. Eles estão gradualmente aparecendo fora de seu continente de origem, e a Flórida, um estado que já está sobrecarregado pelas pitons birmanesas, está se tornando o destino perfeito para esse predador gigante. A Flórida é considerada há muito tempo o maior ponto crítico de espécies invasoras do mundo. Se você acessar o Banco de Dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos, o SGS, encontrará mais de 500 espécies não nativas que já se estabeleceram ali, desde o peixe-leão e as pitons birmanesas até tartarugas de orelha vermelha e lagartos monitor da savana. Mas entre todas elas, a piton das rochas africana é considerada a candidata mais perigosa. O motivo é simples. A Flórida possui exatamente o que essa espécie precisa para se multiplicar rapidamente: uma temperatura média anual de quase 24 graus Celsius, invernos muito mais curtos do que no passado, alta umidade e o vasto sistema de pântanos dos Everglades, que cobre 6.105 km², aproximadamente 2,5 vezes o tamanho de Luxemburgo. No passado, acreditava-se que as pitons das rochas africanas não se adaptariam rapidamente porque os invernos da Flórida ainda ocasionalmente caíam abaixo de 10 graus Celsius. Mas nos últimos 10 anos, o número de dias abaixo de 10 graus Celsius diminuiu quase 40%, fazendo com que essa barreira de temperatura praticamente desaparecesse. Uma descoberta notável ocorreu no ano de 2018, quando câmeras térmicas do USGS registraram uma piton das rochas africanas sobrevivendo a uma onda de frio incomum de 8,3 graus Celsius, sem interromper seu comportamento de alimentação. Tudo mudou quando pesquisadores descobriram a primeira população de pitons das rochas africanas nos subúrbios ocidentais de Miami, uma área com vegetação tão densa que drones não conseguem enxergar o solo. De 2019 a 2024, o número de indivíduos observados nessa área aumentou de 3 pitons confirmadas para mais de 400 indivíduos confirmados, sem contar aqueles que não foram detectados. A distância desse local até os Everglades é de apenas 200 a 500 metros, aproximadamente o comprimento de 2 campos de futebol. Em uma noite chuvosa, basta que elas atravessem uma área aberta ao lado da estrada, e a Flórida oficialmente ganha uma segunda espécie de piton gigante ao lado da piton birmanesa. E quando se comparam as duas espécies, a dominância da piton das rochas africana é profundamente preocupante. Fêmeas de piton birmanesa colocam de 12 a 36 ovos por ano, enquanto pitons das rochas africanas colocam de 40 a 80 ovos. As pitons birmanesas levam de 3 a 4 anos para atingir a maturidade, enquanto as pitons das rochas africanas precisam de apenas 2 a 3 anos. As pitons birmanesas geralmente evitam humanos e atacam apenas quando encurraladas. Já as pitons das rochas africanas, segundo pesquisas do Florida Museum, apresentam uma taxa de reação de mordida ou ataque quando tocadas de até 57%, aproximadamente o dobro da registrada em muitas outras espécies de grandes pitons. Se você já viu reportagens na mídia americana sobre pitons birmanesas devorando jacarés, considere esta comparação. A pressão média de constrição de uma piton birmanesa é de cerca de 4,2 kg por centímetro quadrado,
Enquanto as pitons das rochas africanas podem gerar 90 a 100 libras por polegada quadrada, o que significa aproximadamente 40 a 60% mais força, apenas ouvir esses números já deixa claro porque, quando ambas as espécies coexistem no mesmo ecossistema, a piton das rochas africana pode dominar. Um experimento de campo conduzido pelo USGS no ano de 2020 mostrou que as pitons das rochas africanas conseguiam completar uma captura simulada de presa grande usando uma massa de 25 kg 0,3 segundos mais rápido do que as pitons birmanesas. Pode parecer insignificante, mas no mundo dos predadores, essa fração de segundo é a diferença entre vida e morte. E o que realmente alarma os ecologistas é o seguinte: as pitons das rochas africanas podem ficar sem se alimentar por até 12 meses e ainda assim manter energia suficiente para atacar presas, algo que as pitons birmanesas quase não conseguem fazer. Agora imagine uma espécie de piton que nasce com instintos agressivos de ataque, produz mais filhotes do que a piton birmanesa, tolera melhor o frio e possui uma força de constrição comparável a máquinas industriais de compressão. Se ela entrar nos Everglades, onde as pitons birmanesas já eliminaram 90% da população de coelhos do pântano e reduziram o número de guaxinins em 88%, o que você acha que acontecerá em seguida? Na África já foram registrados ataques de pitons das rochas africanas contra hienas, uma espécie que possui uma das mordidas mais fortes do reino animal. Quando colocada ao lado do jacaré americano de focinho curto da Flórida, a piton das rochas africana não está em desvantagem. Os jacarés da Flórida têm em média 2 a 2,5 metros de comprimento e pesam cerca de 60 a 80 kg, enquanto muitas pitons das rochas africanas registradas nos Estados Unidos pesam quase 70 kg e medem entre 5 e 6 metros. Um aperta, o outro morde, mas em ambientes confinados, a flexibilidade da piton das rochas africana lhe dá uma vantagem surpreendente. E agora, à medida que o clima da Flórida continua a aquecer, os limites que antes impediam a explosão populacional das pitons das rochas africanas estão desaparecendo gradualmente. A expansão dessa espécie nos Estados Unidos já não é mais uma questão de se vai acontecer, mas de quando vai acontecer. Em seu ambiente natural na África subsaariana, as pitons das rochas africanas se alimentam de pequenos antílopes, javalis selvagens, babuínos, aves migratórias e mamíferos de médio porte com casco. Os ecossistemas africanos possuem poderosos equilíbrios naturais, como hienas, guepardos e leões, que impedem que a população de pitons ultrapasse os limites naturais. Mas quando essa mesma espécie aparece na Flórida, quase todos esses competidores naturais desaparecem, e isso significa apenas uma coisa: elas podem comer o que quiserem. O biólogo Robert Reed certa vez afirmou: na Flórida, essa espécie pode consumir qualquer animal de sangue quente grande o suficiente para caber dentro de sua boca. O que torna essa afirmação assustadora é que ela não é uma metáfora. Ao longo de mais de 20 anos estudando as pitons birmanesas, parentes próximas das pitons das rochas africanas, os cientistas encontraram uma variedade impressionante de presas dentro de seus estômagos, desde aves aquáticas e gambás até veados de cauda branca e até mesmo jacarés medindo 1,83 metros de comprimento. Então, o que acontece quando uma espécie ainda mais agressiva que a piton birmanesa e capaz de se reproduzir ainda mais rapidamente começa a ocupar o mesmo ecossistema? A resposta já foi escrita no desastre causado pelas pitons birmanesas nos Everglades. Um relatório do Serviço Geológico dos Estados Unidos, o SGS, publicado no ano de 2021, apresentou uma série de números assustadores o suficiente para inquietar qualquer pessoa. A população de gambás caiu 99%, os coelhos do pântano desapareceram completamente em 100%, os guaxinins diminuíram entre 88% e 94%, raposas e linces desapareceram de muitas áreas, e filhotes de veado quase desapareceram sem deixar vestígios. Isso não é uma simulação, são dados reais do mundo causados por apenas uma espécie de piton, e quando os ecossistemas perdem esses animais menores, toda a cadeia alimentar colapsa junto com eles. Aves de rapina entram em declínio, jacarés abandonam áreas de reprodução, e até mesmo o movimento da água nos pântanos muda devido à perda de espécies escavadoras. Agora tente imaginar o seguinte: os Everglades, maiores do que toda a área territorial de Luxemburgo, já foram levados ao limite pelas pitons birmanesas. Se as pitons das rochas africanas, uma espécie conhecida por atacar antílopes pesando entre 30 e 40 kg na África, conseguirem atravessar apenas algumas centenas de metros de terreno aberto para entrar nesse ecossistema, o que acontecerá em seguida? A Flórida, um lugar cheio de cães domésticos, cabras de criação, galinhas, patos, veados de cauda branca, javalis selvagens e aves aquáticas, é essencialmente um grande buffet aberto para as pitons das rochas africanas. E ali, não existem hienas nem leões para mantê-las sob controle. Como já discutimos, mesmo que as pitons birmanesas sejam um pouco inferiores às pitons das rochas africanas em termos de agressividade e resistência bruta, só na Flórida elas já representam um verdadeiro pesadelo, e a história assustadora não termina aí.
Agora os biólogos estão enfrentando um cenário muito pior: o possível surgimento de pitons híbridas quando cobras de 2 continentes diferentes se encontram nos pântanos dos Everglades. No ano de 2018, o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o SGS, analisou o DNA de 400 pitons coletadas nos Everglades e identificou 13 indivíduos que apresentavam marcadores genéticos de hibridização entre pitons birmanesas, pitons das rochas africanas. Essas amostras foram encontradas em áreas separadas por distâncias de até 60 a 70 quilômetros, indicando que a hibridização não estava limitada a um único local, mas pode ter ocorrido repetidamente. A Flórida oferece exatamente as condições necessárias para que espécies de pitons que nunca se encontrariam na natureza ocupem o mesmo território. Por essa razão, vários grupos de pesquisa propuseram adicionar testes genéticos aos programas de remoção de pitons, devido à preocupação de que no futuro possam surgir indivíduos que não correspondam claramente a nenhuma espécie conhecida. Um fator que chama particularmente a atenção dos cientistas é o ritmo reprodutivo. Fêmeas de pitons birmanesas normalmente colocam entre 12 e 36 ovos, enquanto pitons das rochas africanas já foram registradas colocando entre 40 e 80 ovos por ninhada. Se essas características se combinarem, o crescimento populacional pode ultrapassar a capacidade de controle humano. Pesquisadores nos Everglades inclusive documentaram nos últimos anos casos de fêmeas de pitons birmanesas carregando ovos visivelmente maiores do que as médias históricas. Além das mudanças climáticas, a influência genética ainda não foi descartada. Outra preocupação emergente envolve os padrões de movimentação durante a estação seca. Na África, as pitons das rochas africanas são conhecidas por percorrer distâncias maiores quando as fontes de água diminuem. Na Flórida, vários indivíduos registrados durante a estação seca de 2024 a 2025 apareceram em canais artificiais de água, onde anteriormente apenas pitons birmanesas haviam sido observadas. Se ambas as espécies começarem a utilizar os mesmos corredores de água, a probabilidade de contato aumenta significativamente. Biólogos do Serviço Geológico dos Estados Unidos, o SGS, e da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida, FWC, também observaram que pitons híbridas registradas anteriormente apresentavam comportamentos de caça mais amplos. Padrões semelhantes já foram observados em algumas espécies de cobras na Austrália e no sul da Ásia. Embora ainda não seja possível confirmar que o mesmo resultado ocorrerá na Flórida, equipes de pesquisa afirmaram que estão priorizando a coleta de amostras genéticas de qualquer indivíduo cuja coloração da pele ou proporções corporais não correspondam aos padrões estabelecidos. Todos sabemos que a Flórida luta contra as pitons birmanesas há mais de 20 anos, e as atuais medidas de controle foram projetadas especificamente com base no comportamento dessa espécie. Mas quando as pitons das rochas africanas começaram a aparecer nos últimos anos, os ecologistas aplicaram os mesmos métodos a essa espécie, e os resultados estiveram longe de ser positivos. A primeira fraqueza da Flórida está na própria tecnologia infravermelha. Drones com sensores infravermelhos já foram considerados uma arma de ouro na luta contra as pitons birmanesas, aumentando as taxas de detecção de 3 a 5 vezes. Mas quando foram testados em pitons das rochas africanas, equipes do Serviço Geológico dos Estados Unidos, o SGS, descobriram que as taxas de detecção caíram quase pela metade. A razão é mais simples do que se poderia imaginar. As pitons das rochas africanas preferem esconderijos muito mais profundos do que as pitons birmanesas. Elas se infiltram em fendas estreitas no solo, escondem-se sob densos canaviais de salgás, ou ficam completamente estendidas sobre camadas de lama úmida onde a temperatura do solo quase se iguala à temperatura de seus corpos, tornando extremamente difícil para as câmeras distingui-las. E se você já viu drones sobrevoando os Everglades, o problema fica evidente. Existem mais de 700 mil hectares de juncos, milhares de quilômetros de canais rasos com apenas 20 a 40 centímetros de profundidade e inúmeras planícies de lama onde uma piton de 5 a 6 metros pode desaparecer em segundos. Drones funcionam melhor quando a presa se expõe. As pitons das rochas africanas não fazem isso. Em seguida vêm os sistemas de câmeras baseados em inteligência artificial. Essa tecnologia era muito aguardada, projetada para identificar pitons com base em forma, movimento e coloração. Mas as pitons das rochas africanas são um pesadelo para os algoritmos. Seus padrões de pele manchados se parecem com cascas de árvores e manchas escuras em gramíneas densas, fazendo com que os sistemas de inteligência artificial as confundam com raízes de árvores. Enquanto as pitons birmanesas têm padrões grandes e distintos que são fáceis de reconhecer, as pitons das rochas africanas possuem marcas menores e fragmentadas que parecem quase exatamente sombras. Nos primeiros testes, a inteligência artificial alcançou taxas de identificação corretas de cerca de 60 a 70% para pitons birmanesas, mas apenas cerca de 20 a 30% para pitons das rochas africanas. Depois vem o método mais clássico de todos: equipes profissionais de caça a pitons. É preciso repetir isso claramente. Apenas profissionais altamente treinados devem confrontar esses animais diretamente.
Na Flórida existem caçadores que capturaram entre 500 e 800 pitons birmanesas ao longo de suas carreiras. Mesmo assim, muitos deles admitem abertamente que não gostam de enfrentar pitons das rochas africanas, não porque sejam maiores, mas porque elas atacam ativamente. Quando iluminadas por lanternas, as pitons birmanesas geralmente se enroscam ou recuam. Um caçador experiente de Miami-Dade relembrou: "Ela não recuou, ela avançou. No momento em que a luz acendeu, ela avançou para atacar." E quanto ao uso de cães treinados, menos eficaz do que se imagina. As pitons das rochas africanas liberam feromônios mais fracos do que as pitons birmanesas e tendem a permanecer em ambientes cheios de odores de fundo como lama, fezes de aves e folhas em decomposição, o que torna o rastreamento por cheiro extremamente difícil. Testes realizados pela Universidade de Auburn mostraram que as taxas de detecção de pitons birmanesas usando cães chegaram a 70%, enquanto as pitons das rochas africanas foram detectadas apenas cerca de 30 a 35% das vezes. E não podemos esquecer que a Flórida não abriga apenas pitons birmanesas e pitons das rochas africanas. Atualmente existem 3 grandes espécies invasoras de pitons vivendo simultaneamente, incluindo também a boa constrictor. Essa sobreposição causa confusão tanto para os sistemas de inteligência artificial quanto para os cães farejadores. Muitos dispositivos registram assinaturas térmicas, mas identificam a espécie de forma incorreta. Quando todos os métodos tradicionais falharam em produzir resultados eficazes, as equipes de pesquisa na Flórida foram obrigadas a migrar para uma nova geração de técnicas de maior precisão. Uma das descobertas mais importantes foi o rastreamento de DNA ambiental, conhecido como eDNA. Com apenas uma garrafa de 250 ml de água coletada de canais ou vias fluviais, os laboratórios conseguem determinar se uma piton passou pela área nas últimas 24 a 48 horas, mesmo que nenhum movimento tenha sido observado. Para as pitons das rochas africanas, que são especialistas em se esconder e evitar câmeras, o eDNA permite que as equipes de caça reduzam a área de busca de regiões inteiras de pântano para apenas algumas centenas de metros, economizando enormes quantidades de tempo em comparação com métodos tradicionais. Ao mesmo tempo, biólogos começaram a testar armadilhas de feromônio baseadas nas glândulas odoríferas de pitons machos. Diferentemente das armadilhas convencionais com isca, esse método é particularmente eficaz com fêmeas de pitons das rochas africanas durante a época de reprodução. Testes iniciais no começo do ano de 2024 mostraram que o número de fêmeas aparecendo perto dessas armadilhas aumentou quase 3 vezes. Capturar até mesmo uma única fêmea carregando entre 40 e 80 ovos pode reduzir drasticamente o crescimento populacional no ano seguinte. Outra ferramenta extremamente promissora é o SnakeBot, um robô em forma de cobra medindo entre 1,5 e 2 metros de comprimento, equipado com câmeras e sensores térmicos. Esse robô consegue deslizar para dentro de cavidades de raízes, canais subterrâneos e fendas estreitas no solo onde as pitons das rochas africanas costumam se esconder. Áreas que antes eram quase impossíveis de acessar para humanos agora podem ser inspecionadas diretamente, permitindo que as equipes de caça se movam diretamente até os alvos em vez de escanear dezenas de hectares às cegas. Até o momento, a Flórida ainda não conseguiu colocar as pitons das rochas africanas sob controle. No entanto, novas ferramentas estão abrindo caminhos mais eficazes do que nunca. Elas não resolvem o problema completamente, mas permitem que equipes de pesquisa e forças de controle localizem as pitons com mais rapidez, mais segurança e maior precisão. Mesmo assim, a alta taxa de reprodução da espécie, sua extraordinária capacidade de permanecer escondida e a enorme extensão das áreas úmidas da Flórida significam que qualquer método, no final das contas, trata mais de redução do que de eliminação total. Em outras palavras, a menos que essas novas soluções continuem evoluindo, as pitons das rochas africanas continuarão tendo vantagem, e a Flórida apenas conseguirá acompanhar seus movimentos em vez de ficar um passo à frente delas. Se você acredita que existem outras soluções que poderiam ser aplicadas a essa espécie invasora, deixe um comentário abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias dessa batalha contínua entre humanos e a natureza.